Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo Azevedo, quero cumprimentar a todos, desejar aí as boas-vindas ao nosso canal, aqui ao Ambiente de Estudo Direito Sem Limites. Tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje, queridos, nós vamos ter uma aula super bacana, super especial na área do direito administrativo. Nós vamos falar de algo assim que você precisa conhecer, não é? E conhecer de forma profunda, que é a extinção dos atos administrativos. Então, imperdível, vamos falar sobre a extinção dos atos em alto nível, para que você realmente domine esse tema. Preste bem atenção que a gente vai desenvolver esse tema aí com uma linha de raciocínio bem definida, não é? E eu vou fazer algo também que você vai gostar muito, que eu vou relacionar a extinção dos atos com 3 linhas de pensamento, 3 doutrinas. Tudo bem? Então a gente vai construir aqui o nosso pensamento baseado no Celso, na Maria Silvia e também no José dos Santos Carvalho Filho. Vou fazer a junção deles para que você tenha o conhecimento aí diferenciado. Tudo bem? Para nós começarmos, vamos estabelecer uma premissa bem básica e fundamental aqui para que você entenda a extinção dos atos. Lembre-se, na lição do Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos administrativos são as falas prescritivas do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Então, o que nós temos que estar atento? Que ato administrativo é uma declaração de vontade do Estado que visa produzir efeitos jurídicos. Então, é óbvio que se o Estado já declarou vontade e esses efeitos já se concretizaram no mundo fenomênico, o ato vai estar extinto. Tudo bem? Entendida essa variável? Então vamos à luta, vamos construir aqui, não é, toda a estrutura da extinção dos atos administrativos. Convido a todos a me acompanhar. Vamos lá? Olha só, preste bem atenção. Vamos fazer assim, ó. O nosso tema, extinção dos atos administrativos. Tudo bem? E aqui, meus amigos, nós vamos abrir 2 linhas de pensamento. Tudo bem? Vamos abrir 2 linhas aqui de pensamento, para que fique o tema bem consignado, bem estruturado aí aos senhores. Tudo bem? Vamos fazer assim, ó. Nós vamos tratar aqui, preste bem atenção, da extinção natural. Extinção natural. Ok? E nós vamos tratar aqui da extinção provocada. Tudo bem? Então já vamos firmar esse primeiro pensamento. O ato administrativo, enquanto declaração de vontade do Estado, ele pode sofrer um processo de extinção natural, como também pode sofrer um processo de extinção provocada. Tudo bem? Beleza? O que nós temos que guardar aqui? Ó? Preste bem atenção. Quando se dá a extinção natural? Isso aqui, ó. Quando que ocorre a extinção natural do ato administrativo? Ela ocorre assim, ó, pelo cumprimento regular de seus efeitos. Pelo cumprimento regular de seus efeitos. Lembra que nós falamos no início aqui que o ato administrativo é uma declaração de vontade do Estado que visa produzir efeitos jurídicos. Se esses efeitos já se concretizaram no mundo fenomênico, o que acontece? O ato administrativo sofreu o processo de extinção natural. Imagine o seguinte: a autoridade competente autoriza um servidor a participar de um evento de capacitação na área de licitação. O servidor já foi a esse evento, já participou, já retornou, está exercendo normalmente suas atividades. E o que aconteceu com aquele ato que autorizou a participação? Ele já cumpriu seus efeitos, ele já sofreu o processo de extinção natural. A dica que dou aos senhores aqui, ó, preste bem atenção, muito importante, que é essa aqui, ó. Quando o ato sofre a extinção natural, nós vamos ter o que a doutrina chama de ato consumado, tudo bem? Ou, por outra visão doutrinária, ato exaurido.
Tudo bem? Então, ato consumado e ato exaurido é aquele que já sofreu a extinção natural. Isso é muito importante porque olha que dica que eu vou dar aos senhores. Ó, se nós temos a extinção natural e a extinção provocada, se o ato consumado e o ato exaurido é aquele que sofreu a extinção natural, guarde, queridos, o ato consumado e o ato exaurido não sofrem a extinção provocada. Então, ainda que você não saiba o que é isso, que a gente vai explicar na sequência, você já precisa guardar, porque se ele já foi extinto naturalmente, ele não pode, por óbvio, sofrer extinção provocada. Tudo bem? Beleza? Vem comigo. Quando nós vamos ao magistério do Celso Antônio Bandeira de Melo, o Celso vai fazer isso aqui. Ó. Ele vem aqui na extinção provocada e ele vai separar duas situações completamente distintas, que nós temos também aqui que enfrentá-las. Tudo bem? Duas situações. Beleza? Tranquilos? Vamos lá? Então, existe a extinção provocada, que o Celso chama de extinção provocada acidental, e existe a extinção provocada voluntária. Tudo bem? Extinção provocada acidental e extinção provocada voluntária. Distinção entre elas, preste bem atenção. Aqui, o Estado age no desiderato de fazer o quê? De provocar a extinção do ato administrativo. Aqui o que acontece? O Estado não pratica nenhuma ação, mas ocorre um evento que acaba gerando o quê? Acaba provocando a extinção do ato sem mesmo que o Estado tenha participado dessa providência, sem que o Estado tenha participado dessa medida. Tudo bem? E quando é que isso ocorre? Aí a doutrina vai dizer assim, ó, preste atenção, que a extinção acidental, ela se dá mediante a ocorrência de dois eventos. Tudo bem? O primeiro é o perecimento do objeto. Tudo bem? Perecimento do objeto. O segundo evento que gera a extinção acidental é o perecimento do sujeito. Beleza, queridos? Tudo bem? Vamos citar dois exemplos para que isso fique claro aos senhores. Imagine o seguinte. Lembra do evento de capacitação que nós falamos aqui, que o servidor foi e participou, e depois que ele já participou, o ato que autoriza está extinto? Vamos mudar o cenário, vamos pensar assim, ó. A autoridade autorizou o servidor a participar do evento, tudo bem? Por exemplo, ao ocorrer daqui 90 dias, só que faltando 20 dias para a realização do evento, preste bem atenção, a entidade promotora decidiu cancelar o curso de licitação. Tudo bem? Então, o cancelamento do curso de licitação vai gerar qual efeito sobre o ato administrativo que autorizou o servidor a participar desse evento? Qual vai ser a consequência? Vai ser a extinção provocada acidental pelo perecimento do objeto. Beleza? Agora, vamos mudar mais uma vez esse cenário. Presta atenção. O que acontece agora? A administração autorizou o servidor a participar do evento, o evento vai ocorrer 90 dias depois. Só que antes do evento se realizar, por exemplo, uma semana antes, o evento não foi cancelado, como no primeiro, na situação que nós colocamos. Mas o servidor sofreu um acidente veicular e ele veio a óbito. Tudo bem? Então, qual é a consequência do evento morte do servidor, beneficiário da autorização, sobre o ato que autorizou a participação dele no evento? A consequência é a extinção provocada acidental pelo perecimento do sujeito. Beleza? E para ficar fechadinho, bem arrumadinho, presta atenção. O que nós vamos guardar? Aqui, ó, guarde, presta atenção. Quando ocorre a extinção provocada acidental pelo perecimento do objeto, o que nós temos? Nós temos o que a doutrina chama de extinção objetiva. Beleza? E quando ocorrer a extinção provocada acidental pelo perecimento do sujeito, guarde, nós vamos ter aqui a extinção subjetiva. Tudo bem?
Isso aqui é muito cobrado em prova de concurso, prova de exame de ordem, não é? Como se dá a extinção subjetiva do ato administrativo? Extinção subjetiva nada mais é do que a extinção provocada acidental pelo perecimento do sujeito, pelo perecimento do beneficiário do ato. Beleza? Tranquilos? Vamos lá? Fechadinhos? Vamos aqui comigo, gente, ó. Agora a gente vai fazer aquilo que é muito mais comum de ser encontrado nos livros e nas aulas sobre a extinção do ato administrativo. Nós vamos fazer aqui, ó, a distinção entre as duas principais formas de extinção voluntária do ato administrativo. Nós vamos diferenciar a revogação, tudo bem, da anulação. Tudo bem? Existem outras formas de extinção provocada voluntária do ato administrativo? Existe, não é? O Celso Antônio vai falar da caducidade, vai falar da cassação, vai falar da renúncia, vai falar da contraposição. Existem outras. Quais são as mais cobradas em prova de concurso? Quais são as mais cobradas em prova de exame de ordem? Revogação e anulação. Quais foram as duas escolhidas pela 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, para serem abordadas no texto da lei? Revogação e anulação. Por isso que elas realmente são aquelas que os senhores têm que dar o máximo de sua atenção. Vamos lá? Vamos trabalhar isso? Olha que coisa interessante. Na revogação e na anulação, a extinção é provocada voluntária. Então, é o Estado que age para promover o quê? Para promover a extinção do ato administrativo. Então, como é que se dá aqui? Vamos lá, vem comigo. Olha só como é bem distinto uma figura da outra. A revogação, qual é a causa dela? Vamos lá. Contrariedade ao interesse público. Tudo bem? Aquilo que todo mundo já viu aí em vários lugares, a famosa inconveniência ou inoportunidade. Isso na revogação. Tudo bem? Então eu posso vir aqui, ó, e falar assim, ó, só pode ser revogado, ó, ato sem vício. Beleza? Porque só ato sem vício comporta exame de atendimento do interesse público. Beleza, pessoal? Agora, olha como é que muda completamente na anulação. Na anulação é isso aqui, ó, contrariedade. Tudo bem? A lei. Lei, lato sensu. Tudo bem? Qual é a causa da anulação? Aí a boa doutrina vai dizer ilegalidade ou ilegitimidade. Beleza? Então, se a administração se deparar diante de um ato viciado, portanto, eivado de ilegalidade, tudo bem? Qual é a providência que surge para ela? A figura da anulação. Então, cuidado aqui, ó, funciona desse jeito. Porque o que gera anulação? Ilegalidade ou ilegitimidade. Isso são o quê? São vícios no ato administrativo. Então, aqui, ó, para que haja anulação, ato viciado. Tudo bem? Então, olha como é que é fácil esse detalhe de suma importância. Se o ato é viciado, tudo bem, a figura é a anulação. Se o ato é sem vício e a administração deseja provocar a anulação dele, qual que é a figura? A figura é a revogação. Beleza, pessoal? Vamos lá? O que mais interessa aqui sobre as duas? Guarde, presta atenção. A revogação é uma faculdade. A anulação é um dever. O artigo 53 da Lei 9.684 deixou isso incontroverso. Tá? A administração tem a faculdade, portanto, a liberdade para revogar, mas ela tem o dever, a obrigação de anular o ato sempre que ela se deparar com um ato viciado, com vício de ilegalidade. Beleza? Tudo bem? Feitinho? Consequência disso, para revogação, somente atos discricionários. Tudo bem? E a anulação, ó, anulação diversamente.
atos discricionários e atos vinculados. Então, na anulação, guarde qualquer ato administrativo que possua vício de ilegalidade, não é? Deve ser o quê? Anulado. Tudo bem? Qualquer um, não interessa se ele é um ato discricionário ou se ele é um ato vinculado. Agora, para a administração realizar a revogação, obrigatoriamente o ato tem que ser discricionário. Existe uma linha doutrinária que enfatiza isso e vai dizer essa situação toda com uma outra linguagem. Ela vai dizer assim, ó, para que haja a revogação, a administração vai realizar um juízo de mérito administrativo. O que é juízo de mérito administrativo? É avaliar se a atividade executada atende ou não ao interesse público. E essa liberdade de avaliar se a atividade atende ou não ao interesse público só está presente aonde? Nos atos discricionários. Beleza, pessoal? Tudo bem? Mais um pouquinho, ó, presta atenção. Que distingue as duas figuras. Na revogação, só a administração. Tudo bem? Na anulação, aí faça aquela pergunta bem fácil, não é? A quem interessa a validade dos atos administrativos? A quem interessa? Aí muitos dizem assim, interessa a sociedade. Não. Concorda? A validade do ato administrativo, porque todo ato administrativo é um ato jurídico, a validade do ato administrativo interessa a todos. Então, a própria administração, ela tem o dever de anular o ato quando ela se deparar com um ato viciado? Sim. E o judiciário, sendo provocado, também pode promover a nulidade do ato? Também. Então, aqui, ó, o que acontece? Na revogação, só a administração. Mas na anulação, o que nós temos aqui? Ó? A administração, tudo bem? Mais quem? Mais o judiciário. Tudo bem? Beleza? Tanto a administração quanto o judiciário podem, ou melhor dizendo, devem, anular o ato administrativo e evade ilegalidade. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, que a administração, não é? Ela deve anular o ato sendo provocada ou agindo de ofício. E o judiciário só pode anular o ato administrativo sendo o quê? Sendo provocado. Se você fizer um grande concurso, uma grande prova aí do exame de ordem, ele vai entrar naquela discussão assim, ó, mas e a presunção de legitimidade? Ela não impede a anulação do ato administrativo? De jeito nenhum. Por quê? Porque a presunção é meramente relativa. Ela admite prova em contrário. Então, guarde, a presunção de legitimidade, ela não inibe, ela não afasta o controle jurisdicional. E o Estado e o Poder Judiciário, não é isso? Sendo provocado, ele pode, tudo bem, declarar a nulidade do ato administrativo com vício de ilegalidade. Beleza, pessoal? Tudo bem? E o último detalhe aqui, que interessa os senhores, na distinção das duas figuras, são os efeitos. Guarde, presta atenção. O que é revogar? Revogar é extinguir o ato sem vício. Então, se nós nos depararmos com um ato que está em vigor, por exemplo, há 8 meses, e a administração, depois de 8 meses, decidiu revogá-lo, como ele não tem vício, os efeitos que ele produziu durante esse tempo são válidos. Logo, o que vai acontecer aqui? Ó? A revogação sempre, efeitos ex nunc. O que é o efeito ex nunc? Sempre efeito o quê? Não retroativos. Beleza, pessoal? E agora olha como é diferente. Vamos fazer aqui um detalhe bem importante, porque alguns defendem a ideia assim, ó, que uma das distinções entre a revogação e a anulação é que a revogação, não é, produz efeito ex nunc e a anulação é efeito ex tunc. Nós não podemos seguir esse pensamento não, que isso já foi objeto aí, de evolução doutrinária. E o que nós temos hoje aqui? Nós temos que fazer isso aqui, ó. Quando nós falamos dos efeitos da anulação, nós temos que separar duas situações. Nós temos que separar a regra da exceção. Qual que é a regra dos efeitos da ação anulatória? Cuidado, a regra é o efeito ex tunc. Tudo bem? É aquela máxima do Eli Lopes Meireles, né? O ato inválido não pode gerar efeitos jurídicos
válidos. Então, a regra é qual? A administração ou judiciário anulou o ato administrativo, essa decisão anulatória vai retroagir até o momento em que o ato entrou em vigor. Essa é a regra. Porém, queridos, nós vivemos hoje uma evolução do pensamento jurídico como um todo, em todas as áreas do direito. E hoje o foco do direito é qual? É promover segurança jurídica. Tudo bem? E para fim de promoção da segurança jurídica, o que nós temos que aceitar hoje, já segundo a boa doutrina e a jurisprudência? É o efeito ex nunc. Tudo bem? Então, quando eu penso na anulação, o que acontece aqui? Ó? Na anulação, nós temos como regra o efeito ex tunc. Mas, excepcionalmente, é possível o efeito ex nunc. E aí fica a dica, quando a administração ou o judiciário podem anular o ato administrativo sem efeitos retroativos? Quando se deparar com uma situação em que é mais relevante proteger a segurança jurídica ou proteger o interesse social. Então, segurança jurídica e interesse social permitem que tanto a administração quanto o judiciário promovam a anulação do ato administrativo, mas sem efeitos retroativos. É daquele momento para frente. Tudo bem? Beleza, meus amigos? Então, essa é toda a estrutura que você deve guardar obrigatoriamente sobre a extinção dos atos administrativos. Lembra que eu falei, no início da minha fala, uma dica importante, ó, lembra que eu falei para você que o ato consumado ou ato exaurido, que sofreu a extinção natural, ele não pode sofrer extinção provocada. Então, guarde. Ato consumado e ato exaurido não podem ser revogados nem anulados. Por quê? Porque já sofreram um processo de extinção natural. Tudo bem? Olá, amigos. Tudo bem? Você que gostou desse vídeo e deseja receber um PDF, um resumo esquematizado, um conteúdo exclusivo, uma super síntese de tudo que nós falamos, eu queria que você, fazer um pedido a você, clique aí no link desse vídeo para que você possa receber esse conteúdo exclusivo, material de qualidade que vai ajudá-los aí na formação do seu conhecimento. Tudo bem? E você que gostou também do trabalho que nós fizemos aqui, inscreva-se no nosso canal, não é? Ative as notificações, deixe sua like e também contribua, não é, para o Direito Sem Limites. Traga sugestões, não é? Recomende alguns temas que você deseja que seja abordado aqui, não é? Traga perguntas que nós possamos fazer nesse ambiente aqui, um ambiente de conhecimento, um ambiente de qualidade, não é? Para que você possa conhecer e conhecer em alto nível. Tá? Conto com vocês, Deus abençoe a todos, vamos juntos formar aí um conhecimento sem limites.